Você acompanha aqui pela Record TV há vários dias a perseguição incansável a um assassino em fuga. O homem que levou pânico à região centro-oeste do Brasil. Na grande reportagem de hoje, Roberto Cabrini apresenta um olhar exclusivo dessa caçada. Os bastidores da investigação sobre Lázaro Barbosa de Souza e a primeira entrevista de uma importante personagem nessa história. A esposa de Lázaro, que pediu para não mostrar o rosto com medo de ameaças. Em uma conversa cheia de confidências e desabafos, ela revela quem é o homem mais procurado do país neste momento. A grande caçada. A procura por Lázaro. Dias e noites de buscas. Andar pela mata à noite é uma experiência extremamente difícil. Centenas de policiais fortemente armados. O roteiro de uma grande caçada. Imbuído dessa missão, senhor, de capturarmos esse indivíduo. Durante dias a fio, a mesma pergunta. Onde está, afinal, Lázaro? Todos esses policiais militares se consideram prontos para essa missão. Uma missão importante. A missão de localizar Lázaro Barbosa. O homem capaz de caminhar do meio da noite mata dentro, sobrevivendo às agruras das condições inóspitas, se escondendo e se deslocando. No meio da mata, uma grande movimentação. Nesse momento, 20 viaturas, com mais de 50 policiais, partem para a área onde Lázaro Barbosa foi visto pela última vez. E o depoimento-chave. Nós a encontramos no interior do estado. Esta é Ellen, a mulher de Lázaro. Ellen, como é que está a sua vida ultimamente? Assim, virada de cabeça para baixo, né, Cabrinho? Muito arrasada, muito triste com essa situação que está acontecendo. Vamos falar sobre tudo isso? Vamos, sim. Podemos sentar? Sim, fica à vontade. E esta é a filha do casal, de olhos brilhantes e ávidos. Ela tenta entender o porquê da foto do pai estar o tempo todo na TV. A sua filha com o Lázaro tem hoje 2 anos. Um dia ela vai crescer. Como é que você pretende contar a ela sobre tudo isso? Ai, eu não sei nem como. Já pensou sobre isso? Você já pensou sobre Eu isso? prefiro nem pensar, né? Porque até minha mãe fala, a gente não vamos falar pra ela. Mas sempre tem um coleguinha de escola, sempre tem uma outra família, né? Que relata. E a gente sempre é curioso, né? Então, com toda essa repercussão, eu acho que ela pesquisaria na internet se eu não falasse. Então, não tem jeito, né? Eu falando não, ela vai ver. Com a criança no colo e com a aparência fragilizada, Ellen começa a contar de sua vida com Lázaro. Que a gente quer a verdade sobre ele. Sim. Então, assim, ele era um bom marido, entendeu? Defina bom marido. Todo casal tem suas brigas, suas arrogâncias, mas de agressão, não. A mim, não. Você nunca notou nenhum tipo de agressividade por parte dele? Não, só arrogância mesmo. Às vezes era arrogante, né? Como todo... Até eu mesmo sou arrogante. Todo mundo tem uma parte de arrogância sua, mas de agressão a mim, não. Porque Você eu sei pretende que a sua dele... filha continue tendo um contato com ele? Sim. Porque independente... Mesmo que isso signifique uma visita na prisão? Tem essa parte também, né, Cabrini? Mas o amor dele pela filha dele é verdadeiro. Você não tem dúvida disso? Não. E por você? Por mim, o quê, assim? O amor? O amor dele por mim é verdadeiro também, mas eu acho que não... eu não quero viver essa vida mais de ter que estar... Assim, eu não quero viver essa vida de ter que... Porque mesmo ele estando preso, eu vou estar junto. Se eu for ter que estar visitando ele, entendeu? Ele foi uma pessoa boa pra mim, mas a confiança acabou, cara. São 2 horas de conversa. Você tem receio que o Lázaro seja morto? Tenho. Tenho, porque ele não quer se entregar, né, Cabrinho? Como é que você acha que está a mente dele nesse momento? Não sei, eu acho que ele tá ali, pelo jeito ele tá pra matar ou morrer, né? Porque ele não quer se render.
pelo que ele mostra, ele não quer se entregar. Tensão, emoção extrema. Você tem recebido ameaças? Assim, eu ouço boatos só. Que hoje mesmo uma mulher me falou ali que pra mim não ficar andando na rua, né? Porque eu fui me encontrar com os policiais ali. Aí ela falou pra mim não ficar andando na rua, porque tem muita gente comentando em ônibus. Por que não pega a mulher dele, mata, corta o pescoço, mata, pra ver se atinge ele, já que ele não se entrega. Entendeu? Então a gente tem medo. Ele Confidências. É justo que ele seja visto como um monstro? Pelo que ele fez, não como um monstro, mas como um assassino, né? Muito cruel. E assim... Fala assim, 10 mortes, você deve ter ouvido isso. Já ouvi. 10 mortes. 8, 10, né? De agressão. Desabafos. Você tem acompanhado as descrições que as pessoas têm feito a respeito dele? Sim. O que você tem ouvido falar sobre ele nos últimos dias? Que ele é maníaco, né? Psicopata. Que quando ele ia roubar, fazia as pessoas tirar a roupa. Não, isso é... Eu acredito, mas não consigo aceitar o porquê, né? Você está se perguntando muito isso? Sim. E apelos. Você sabe que, independente do que aconteceu, todos nós chamamos, não apoiamos o que você fez. Jamais, mas... Mas estamos aqui. A gente não apoia o que você fez, mas a gente te ama pelo que você foi com a gente. E... não tenho mais o que falar, só para de fazer vítima. Para de atirar nos policiais, porque esse é o trabalho deles. Eles também têm família, têm filhos que são apegados a eles, têm esposa. Então, se você estiver assistindo, a gente só pede que você se entregue. E pague pelo que você fez, né? O outro lado. Tudo é abordado. Das origens do homem, que tem sido classificado como serial killer, até os detalhes de sua convivência com ele, passando por suas motivações. Ellen, que tipo de criação o Lázaro teve? Como é que ele foi criado? O Lázaro sofreu agressão, né? Porque ele falava que o pai dele batia muito nele e um dia ele caiu lá onde eles moravam e não sei se foi as costas, mas ele se machucou, chegou na avó todo ensanguentado. E aí a avó dele, sabendo, né, dos relatos de agressão, sabia, né, que ele era muito judiado, ele disse que chegou lá pedindo remédio para a avó dele. A avó dele estava lendo a Bíblia, tirou a Bíblia e falou, foi o Naldo? E ele, não, vó, só quero remédio, eu caí. E aí disse que ela saiu até a casa onde eles moravam, né? Achando que tinha sido o pai dele, que tinha batido nele e que ele não queria falar, né? E aí chegou na porta e só deu tempo de perguntar, cadê Naldo? E infartou. E morreu. A pior lembrança que ele guarda da infância, esse episódio da avó dele. Sim, guarda. Ele tem... Que a avó dele infartou. Sim. O Lázaro se sentiu culpado? Sim. Porque a tia dele relata que ele se sentiu culpado porque chegou lá todo ensanguentado, né? Então deu um choque na avó dele. Isso não justifica o que ele fez, né? Mas ele foi uma pessoa muito judiada na infância. Eu acho assim que o pai dele não deveria dizer que tinha arrependimento de ter tido ele. Ou seja, ele tem traumas de infância? Tem. Principalmente em relação ao pai? Sim. Tanto que ele falava que quando fosse registrar a filha dele, ele não queria que ela tivesse o sobrenome do pai dele. Mas ele não mostrava raiva nem ódio, só falava. E em relação à mãe? Em relação à mãe, não falava nada. O problema sempre foi o pai. Sim. Antes de voltar à entrevista, é hora de mostrar o desafio da polícia. Seus esforços e suas baixas.
Um jogo longo e desgastante. Batalhão sentido. Bom serviço a todos. Deus os ilumine. Fora de forma. Tem policiais que estão em pontos base de deslocamento dentro da mata, né? Tem policiais que vão fazer contenção. Isso vai durar a noite toda? A noite inteira. Até amanhecer, que a gente vem com outra estratégia, né? Aí os helicópteros começam a trabalhar, os cães, farejadores, e vai a rotina até encontrá-lo. O senhor está otimista? Sim. A tecnologia a serviço das forças conjuntas, que envolveram várias polícias. Esse recurso é capaz de registrar imagens por meio de radiação infravermelha, uma luz invisível ao olho nu. Estradas e vielas cercadas, bloqueios em rodovias, fazendas vasculhadas, blitz até em tratores. Como Lázaro consegue escapar de um cerco dessas proporções? Nos últimos dias, ele aterrorizou, levou pânico na região centro-oeste, o coração do país. Antes aqui era muito bom, né? Mas depois que esse tal desse Lázaro apareceu aí só virou só pânico. Lázaro fez reféns, sinais de que ele roubou carros para a fuga. Invadiu propriedade atrás de propriedade. Chegou a atear fogo em uma delas. Ele atirou fogo antes de chegar no meu quarto. O costume dele é isso aí, destruir, entendeu? O tempo todo ele estava com um revólver na cabeça da gente, da minha menina também, e falando que se a gente falasse, ele ia voltar, ia matar. Esse relato é uma das vítimas que ficaram reféns de Lázaro em sua saga criminosa. Não a identificaremos. A voz também está alterada. Ele entrou, aí saiu e falou que não era para denunciar ele. Resumindo, tipo, ameaçando, né, que se a gente falasse, ele voltava e matava, hein? Trocou tiros com a polícia. Baleou 4 pessoas, incluindo agentes. Desvendando Lázaro, 32 anos, suspeito de assassinar 4 pessoas de uma mesma família. Continuamos refazendo seus passos. E no caminho vamos encontrando quem o conheceu de perto. Chegamos então ao cenário de um crime que assombrou o país. Estamos em uma propriedade da zona rural de Ceilândia, Distrito Federal. Lázaro invadiu esta casa. Era madrugada de 9 de junho, uma quarta-feira. Recebemos autorização para entrar. Aqui, o empresário Cláudio Oliveira vivia com a mulher e seus 2 filhos. Lázaro passou por aqui. Ele conseguiu, com facilidade, invadir essa casa, fazendo esse caminho, até chegar a esta porta. Ele assassinou friamente, com tiros e facadas, o pai e seus 2 filhos. A mulher foi levada por ele. Quando os parentes chegam ao local, encontram Cláudio ainda com vida. Ele só consegue falar: "Saiam daqui." Ele levou Cleonice. O empresário morreu pouco tempo depois. Assim, depois de assassinar Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, seus filhos Carlos, de 15, e Gustavo, de 21, Lázaro partiu para sua próxima execução. Cleonice teve que assistir à execução do marido e dos 2 filhos, e ainda viver o terror de ser sequestrada. Ela é encontrada morta 3 dias depois, em um córrego, a 8 quilômetros da chácara onde morava. O corpo estava despido, de bruços, com um hematoma na perna, pouco cabelo, indícios de estupro. No dia seguinte à chacina da família Vidal de Oliveira, Lázaro invade outra propriedade. O caseiro chamou a Silvia e ele entrou aqui para dentro e eles ficaram aí durante quase 4 horas com a arma apontada, né? E confessa os crimes. Aí ele comentou com ela que ele realmente fez e que não fez, e que se pegassem ele ou tomassem a filha dele, uma coisa assim, e que teria mais mortes do que a Covid. As marcas que o matador deixou, os sinais de sua presença, é como chegamos aqui.
Estamos chegando. Esta é a entrada de uma das fazendas onde Lázaro Barbosa trabalhou, em Goiás. Aqui existem histórias importantes para serem contadas e desvendadas. Esse é o dono da fazenda, Jadir Bianglo Lacerda, de 72 anos. E esse é seu filho, o advogado Wesley Lacerda. E esse aqui, o neto de seu Jadir, Daniel. Todos conviveram com Lázaro. Boa tarde, seu Jadir. Boa tarde, Roberto Cabrini. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Podemos conversar sobre o Lázaro? Podemos, sim. Seu Jadir, há quanto tempo o senhor conhece o Lázaro? É uns 3 anos atrás. Ele trabalhou para o senhor? Ele trabalhou uns dias, fez umas empreitadas de bater pasto lá na fazenda. Na sua fazenda? É. Como é que era a vida dele lá na fazenda? A mãe dele trabalhava comigo e o padrasto. Aí eu fiquei conhecendo, foi lá, eu estava precisando do serviço, ele falou, não, ele é bom de serviço. Aí coloquei ele empreitei para ir lá para ele fazer o serviço. Seu Jadir o contratou, Wesley também o conheceu e Daniel foi quem mais esteve com ele. Que tipo de comportamento o Lázaro tinha na fazenda? Ué, ele era um pouco tímido, assim, ficava mais na dele, mas não vi normalidade nenhuma, não. A relação que ele tinha com o senhor, como patrão dele, como era? Não, foi muito pequena. Mas era respeitador? Não, era respeitador, não teve nada assim que desabonasse, não. O que as pessoas sabiam sobre ele? O que o senhor sabia sobre ele na época? Não, depois eu fiquei sabendo que ele estava respondendo, que estava preso, mas ele falou para mim que tinha saído, que tinha que ir no juiz de 30 em 30 dias. Que era mentira, né? Porque ele era um fugitivo. É, exatamente. Eu falei, mas o que foi? Você está respondendo por quê? Ele falou, não, lá na Bahia eu desentendi com o cara e matei ele. Ele falou de uma pessoa só que ele matou? É, ele falou de uma só, não falou nem que era 2. Depois o senhor ficou sabendo que eram 2 pessoas? Depois fiquei sabendo agora, depois. E o senhor não tinha conhecimento que ele tinha fugido da prisão? Não, tinha não. Passou pela sua cabeça que ele poderia se tornar uma pessoa tão perigosa como se tornou? Não, nunca passava, não. E hoje, o que o senhor pensa sobre tudo isso? Nossa, hoje eu morro de medo dele, que pra mim é um monstro. E não parecia esse monstro? Não parecia, não. Ele escondia bem isso? Escondia bem. O que mais chamava a sua atenção a respeito do comportamento do Lázaro? Ele era um homem muito calado e sempre tinha um olhar de baixo para cima. Ele nunca chegou como eu estou olhando para você aqui, olhos nos olhos. Sempre um olhar assim, mas nessa direção, assim. Ele trabalhou aqui? Isso, aqui ele guardava as ferramentas. Estamos agora no depósito de ferramentas da fazenda. Lázaro esteve aqui muitas vezes. Sim, ele vinha buscar os arreios para colocar arreio nos cavalos. Às vezes, como ele estava aqui, então ele acabava auxiliando o padrasto no trato com o gado, para buscar o gado. Esta é a casa do caseiro da fazenda, onde Lázaro Barbosa ficou durante várias semanas. Na verdade, a mãe dele e o padrasto viveram aqui durante mais de 3 anos. Vamos entrar. Esta pequena sala. Aqui a cozinha. E este é o quarto onde Lázaro dormia no período em que ele trabalhou aqui na fazenda. Daniel, você conheceu o Lázaro também? Conheci. Quantas vezes você esteve com ele? Umas 15 vezes, porque eu vinha muito pra fazenda, aí meus avós vinham também, eu vinha, a gente já jogou bola junto, já andou junto, foi pro córrego lá embaixo, todo mundo, ele ia, cara sempre de boa, tranquilo. O que ele contava sobre a vida dele? Nada. Sempre. Vocês perguntavam? Não. Que outras histórias você sabe dele? Tem as armas. Ele fabricava armas. Ele fabricava armas? Bate-bucha. Já ouviu falar em bate-bucha? Sei. Ele fabricava com... Ele pegava esse... É uma espingarda, né? Uma espingarda feita manual, com cano, com solda. Aí ele fabricava as armas. Bem artesanal. Artesanal mesmo. Ele fabricava. Vocês sabiam das habilidades dele como atirador?
Assim, pra mim ele era um cara bom, porque ele trazia muita caça do mato. Que tipo de caça? Tatu, paca, ele já sacrificou assim, então ele era um cara que era do mato mesmo. Fabricava as próprias armas. Ele trabalhou na fazenda do vizinho aqui com outro nome. Quando o cara foi fichar ele, o cara gostou dele do serviço, foi fichar ele não deu os documentos. Aí foi aí que o menino começou a se desenvolver e falar assim, como é que o cara não dá os documentos? Quando ele falou que não tinha documento, aí ele foi procurar saber da vida dele, sobre do passado dele, que ele já era presidiário. Ele só trabalhava em diárias. Ele escondia o passado dele? Escondia. Ele trabalhava em diárias para poder não pegar o passado e botar o nome dele, para pegar documento, tudo para não fichar a carteira. O passado de Lázaro também começa a ser desbravado. Os crimes de Lázaro podem estar ligados a rituais, que, entretanto, isoladamente, não podem ser responsabilizados pelos seus atos. Aqui nessa parede da alvenaria do chiqueiro, a gente observa marcas de vela. O que você pode explicar sobre isso? Isso aqui eram as velas que a mãe dele acendia aqui de trás, que não é muito visível, a gente não tem o costume de vir atrás do chiqueiro. Logo depois a gente foi perceber do movimento, porque um rapaz falou, ela acende vela vermelha e a branca lá de vez em quando, e deixa aceso lá queimando. Aí eu falei, pra quê? Ela falou, é pra proteção do Lázaro. E aí ela acendia todas as velas aqui enfileiradas, se você vê, eram algumas por vez, sabe? Isso era assustador para vocês aqui na fazenda? Nós não tivemos o conhecimento, a gente teve conhecimento depois que o rapaz, que era amigo da mãe dele, do padrasto, contou pra gente que eles faziam isso. A gente não sabia, em momento nenhum. E sabendo disso e vendo isso agora, o que você pensa? É assustador, não tem nem o que falar disso aí. Na área investigada, aparecem vários indícios nesse sentido. Dentro desse cupim, os agentes se deparam com uma vela e o nome de Lázaro escrito em um papel. Agora veja esta carta. Teria sido redigida pelo próprio Lázaro. Foi encontrada por policiais em um dos esconderijos usados por ele na região de Edilândia, em Goiás. Consultamos Ellen, a mulher de Lázaro, sobre a carta. Ela nos disse que reconhece a caligrafia como sendo a do marido. Em um trecho, a carta diz: muitos que vivem merecem morrer. Alguns que morrem merecem viver. Então não seja tão ávido para julgar e condenar à morte, diz outro trecho. A carta termina com a frase: há outras forças agindo nesse mundo além da vontade do mal. Um livro carregado pelo serial killer em uma mochila poderia ter relação com a motivação de alguém de mente perturbada. Na fazenda onde ele trabalhou, contam-se muitas histórias. Furtou uma televisão de plasma. Mais uma vez, algo que precisa ser investigado com o devido cuidado para não se responsabilizar crenças por comportamentos individuais. E qual foi o dia que ele foi mais agressivo? Foi o dia que meu avô demitiu os pais dele. Aí ele ligou e falou, meus pais não são cachorros sem rabo. Pra você fazer isso que você tá fazendo. Eu vou te pegar e não sei o que. Aí meu avô falou pra ele, vamos encontrar, Lázaro, onde é que você tá? Ele falou assim, vamos encontrar então. Aí ele desligou o telefone e não falou mais nada. E nisso, ficou nisso, ele foi embora, sumiu, apareceu depois de um tempo. O delegado ligou pro meu avô e falou assim, toma cuidado que ele tá na área de novo, já fez várias vítimas no Girassol. Lá no Girassol ele fez as vítimas e numa fazenda aqui, próximo aqui. Aí não teve muita vantagem de ir atrás dele, as polícias. Quando teve homicídio na Ceilândia, que aí virou o Lázaro procurado. Mas antes ele já fez muitas vítimas aqui na cidade de Girassol. Agora anoiteceu aqui na fazenda. Num ambiente desse tipo, o Lázaro se vira bem? Claro, o cara tem o dom na mata, né? Ele conhece bem isso, toda essa região? Conhece toda a região, de ponta a ponta. Ele sobrevive aqui? Sobrevive. Aqui provavelmente ele se esconderia onde? Numa mina d'água, que tem uma mata lá em cima, onde ele já morou uma vez. Podemos ir até lá? É noite aqui na fazenda, nós estamos na região de mata e aqui você pode ter uma noção muito boa do quanto é difícil se locomover por aqui.
Não faltam armadilhas, situações de perigo, situações que não podem ser previstas. Esta é a grande vantagem do Lázaro, que conhece muito bem esse terreno. Para que vocês tenham uma ideia, a gente vai apagar a luz e vocês vão ter a noção exata das dificuldades que os policiais têm para localizá-lo. Dá para localizar? Não dá para se enxergar absolutamente nada, somente conhecendo muito bem o terreno. E mesmo assim é difícil. Volta a luz, mas no dia a dia, e de noite principalmente, a situação não é assim. A gente está andando aqui à noite, o Lázaro sabe fazer isso muito bem. Aqui ele conhece como a palma da mão dele. Todas essas regiões, matas, córregos, rochas, pedras, onde dá de fácil acesso para esconder. Mesmo sem iluminação, ele conseguiria andar aqui? Sem iluminação. E pelo que você conhece dele, ele mesmo assim conseguiria caminhar? Conseguia caminhar, correr, fugir, ver os policiais andando na mata com as lanternas acesas, ele fica vendo de longe. Nessa mina que ele tomava água, ficava por aqui, caçava. Às vezes eu tenho quase certeza que ele ia na mãe dele buscar mantimentos para o auxílio. Ela nunca nos contou, mas eu tenho quase certeza que ele ia lá só para pegar coisas de mercearia, esses trem, para poder passar no mato, sabe? É o tipo do lugar onde ele pode reaparecer. Sim. Continuamos em sua rota. Fazenda Grota d'Água, Edilândia, região de Cocalzinho de Goiás. Segunda-feira, 14 de junho. A polícia passa por aqui à procura do fugitivo e alerta a família. O homem é perigoso. Informe sobre qualquer detalhe suspeito. No dia seguinte, ao perceber que não há policiamento na fazenda, Lázaro invade o local e faz 3 reféns. Um casal e a filha. Por sorte, a adolescente consegue avisar a polícia antes de ser encontrada debaixo da cama. Lázaro leva os 3 para um córrego. Esse é o momento do resgate da família. 3 vítimas. Vamos ficar aqui. Enquanto os policiais tiram as vítimas do local, tiros são disparados. Se abriga. Vem. Sai do rio. Sai do rio. Um policial é atingido de raspão no rosto. Ele é levado ao hospital e recebe alta no dia seguinte. A família é libertada, mas Lázaro escapa mais uma vez. Os detalhes de sua ficha criminal. No total, 7 mortes são atribuídas a ele, mas já se fala em 8 ou até 10. Em Goiás e no Distrito Federal, um histórico de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Abril de 2021, outra invasão e mais mortes. Dessa vez é na pequena cidade de Girassol, a 30 quilômetros da chacina em Ceilândia. Lázaro Barbosa teria assassinado 2 pessoas, como conta o dono da fazenda. Ele chegou na fazenda por volta de entre 18 e 19 horas e matou o meu caseiro e matou o cunhado do meu caseiro. Ele nasce em Barra do Mendes, no interior da Bahia, a 500 quilômetros da capital Salvador. Uma região amedrontada desde 2008. É quando Lázaro, aos 19 anos, inicia sua vida criminosa. Na época, ele tenta atacar esta mulher. Na noite de domingo, no mês de novembro, alguma pessoa passou para o fundo da minha casa e tentou entrar pelo vitrô do banheiro, mas não conseguiu. Aí eu senti que algo estava acontecendo e comecei a gritar, pedir socorro. Quando ele viu que os vizinhos começaram a chegar para me ajudar naquele momento de angústia, foi um momento que esta pessoa fugiu. A dona de casa é salva pelos vizinhos. Mas, horas depois, os 2 homens são mortos. Seria uma vingança. Na época, Walter Lourenço, sargento da PM de Barra do Mendes, é o responsável por capturar Lázaro. Hoje, ele é um cara experiente no mundo do crime. Eu acho que Lázaro não se entrega, ele não se entrega. Por que ele não se entrega? Porque ele tem experiência no mato, ele é caçador, ele conhece todo o mato, sempre está de olho na noite, que ele não anda
o dia, durante o dia. Ele só anda durante a noite. Aqui também era da mesma forma. Ele não andava durante o dia, só andava durante a noite, quando ele sabia que a polícia estava ali alojada. Quando a polícia se alojava, ele começava a andar. E ali é o perigo dele, é nessa hora. Na zona rural de Brasília, encontramos a irmã do padrasto de Lázaro. Esta é Glória Salles, de 38 anos. Dona Glória, a senhora conhece o Lázaro? Conheço. A senhora é irmã do padrasto dele? Sou. O que a senhora sabe sobre o Lázaro? Que tipo de pessoa ele é? Moço, até no meu ponto de vista, é uma pessoa mau, né? Porque matar 2 pessoas como eles mataram lá na melancia. E um povo inocente, eles eram trabalhador, né? E acho que ele tentou ainda estrupar a minha prima. E hoje ela está lá no município, numa cidade de Barra do Mendes. Ela está muito com medo. A senhora o conheceu na Bahia? Conheci, vi ele uma vez sozinha na Bahia. Sim. Ele era novo. E eu também era, aí eu ia lá para a cidade plantar minha irmã. O que a senhora conhece sobre as origens dele? Moço, faz como fala, né? Nunca foi coisa boa, não. Ele foi criado só com uma mãe e o outro irmão que mataram aqui também, em Goiás, e nunca foi coisa boa, não. Depois dos crimes, Eva Maria, mãe de Lázaro, voltou assustada para a Bahia. Ela quer que o filho pague pelo que fez. Então eu queria que ele se apresentasse, se entregasse, porque mesmo não vai ter jeito, né? E ele também está correndo risco de vida. O pai de Lázaro, Edinaldo Barbosa, pede desculpas pelos atos do filho. Fazer nada eu não posso. Mas o que eu posso fazer em palavras é tentar confortar os corações e pedir muita desculpa por eu ser pai de uma pessoa desequilibrada, assassina e que eu considero como um monstro. Qual o maior trauma que o Lázaro tem da infância? Não. De ter sido judiado muito pelo pai. De ter visto muita mãe dele apanhando. Tanto de marido quanto de padrasto. Entendeu? E eu acho que o maior trauma dele foi esse. Tanto que ele relatava que ele não gostava, que às vezes dava uns tapinhos, né? Brigava com ela assim, firme mesmo, botava de castigo, ele não gostava. Às vezes eu botava ela em cima da cama e ela ficava chorando, né? Chamando ele pra ele tirar, porque filho é assim, quando a gente é assim. Ele nunca fazendo bateu coisa nela? errada, ele... Não era de bater nela. Nem você? Não. Só às vezes dou uns tapas nela mesmo, mas não forte, né? Quem? Eu. Você? Ele não? Sim, não. A mulher de Lázaro hoje tem medo de sair na rua. Ellen vive praticamente escondida. Por questões de segurança, não revelaremos onde ela está. Ela imagina dias melhores para ela e a filha, mas a tempestade promete ser longa. Ela procura proteger a pequena. Ellen, você tem receio de que ele apareça aqui à procura da família dele, à procura de vocês? Olha, Cabrinho, eu tenho porque... Você gostaria que ele viesse? Não. Mas você pensa sobre isso? Penso porque ele vem atrás da filha dele. Se ele tiver uma oportunidade de sair dessa mata e vir, ele vem. Entendeu? Porque ele tá assim, virado, não sei como é que tá a cabeça dele, mas parece que ele lembra da filha, né? Como é que você sabe disso? Porque o policial me disse ontem que ele invadiu uma chácara e disse que ele ia fazer não sei o que, no relator também, com os reféns, e quando apareceu uma mulher com uma criancinha, ele liberou os reféns, alguma coisa assim. Disse que não ia fazer mais nada por causa da criança. Ellen, que futuro você imagina para você? Agora é erguer a cabeça, né? E para essa menininha aí? E pra que está essa no seu colo? aqui, o futuro que eu vejo pra ela, né, mãe, é estudar, a mamãe criar nos caminhos do Senhor. Ela percebe algo estranho? Não sei. Mas ela vê o pai dela na televisão. Ela é muito ligada ao pai dela? Era. Qual que é a reação? Tanto que no dia, igual eu te falei, nos primeiros dias ela ficava perguntando, cadê o Mo?
ela já levantava olhando pro lado. Ela chegou a ver o pai dela na TV? Chegou, aí ela falou assim, ó, o papai lá, mamãe. A gente tenta disfarçar, né? Mas aí, acho que foi no sábado ou no domingo, a gente tava ali na casa da minha tia e tava todo mundo comentando, né? Aí eu acho que ela percebeu. Aí quando foi na cama, ela tava falando. Primeiro ela dormiu muito e disse que tinha falado com o Mo, né? Ela falou, mamãe, falei com o Mo. Aí depois ela tava lá na cama falando, Jesus, deixa papai fazer mal não, Jesus. Mas agora ela vai crescer praticamente sem pai. É, felizmente. Isso é o que mais me dói, Cabrinho. Na melhor das hipóteses, com o pai preso. É, porque eu fui criada sem pai. Minha mãe sempre foi uma guerreira, né? Nunca deixou faltar nada pra gente, mas eu sempre tive aquela curiosidade de conhecer meu pai. Sempre, às vezes, quando eu me sentia triste, eu queria ter um pai pra me desabafar, sabe? Diálogos tocantes. A conversa agora chega ao seu momento mais tenso. Como é que você descreve esse momento? Um momento de muita tristeza, né? Muita, que nós não esperávamos isso dele. Nem eu, nem a família, né? Não esperava. O que você sabia sobre o passado dele? Só que ele tinha matado uma pessoa na Bahia. Tanto Isso ele contava? Não, a família, né? O que ele contava sobre isso? Porque depois que ele matou a primeira vez na vida dele, a vida dele nunca mais foi a mesma, né? Ele Vocês falavam sobre isso? Ele falou uma vez só pra mim, né? O que ele te contou exatamente? Não falou sobre homicídio, só falou que se arrependia. E você chegou a ficar com receio de estar junto com uma pessoa que tinha cometido um crime? Não, porque assim, eu achava que ele já tinha pago pelo que ele fez e ele era uma pessoa muito gente boa. E por que vocês se separaram? Ele disse que ia embora. Por quê? Ele ia embora pelo que eu te falei, que estavam espalhando foto dele. Mas Se ele não tivesse sendo não. procurado pela polícia, vocês estariam juntos ainda? Sim, estaria sim. Então, não houve um desentendimento entre vocês? Não houve. E quanto tempo faz que vocês não vivem juntos? Que a gente não se vê, essas coisas, desde quando ele saiu. Na terça-feira e no outro dia... Terça-feira? Na terça-feira e na quarta, de terça para quarta, aconteceu essa tragédia. E ele Sei. não deu mais notícia. É justo dizer que você é a mulher dele? Não sei. Sei. Não mais? Não sei. Aí começou a chegar a mensagem, ele falou, não, isso aí é mentira. Né? Não acredita não, porque isso aí é a polícia que tá atrás de mim, então eles querem me incriminar mais para poder, né? E você acreditou nele? Acreditei. Não tinha desconfiado, né? Porque ele não... Eu tinha vindo dia 24 pra cá. Então eu retornei pra lá no dia 28, entendeu? A gente sempre tem essa besteira de acreditar, confiar, né? E aí, quando foi na semana passada, começaram a chegar a foto, né, de novo, dizendo. E aí ele pegou e disse que ia embora. Que ele estava com medo dos vizinhos reconhecer ele, né? E chamar a polícia pra ele. Aí chorou bastante, chorou muito, muito, muito. E me abraçou. E aí ele foi embora. Isso faz quanto tempo? Foi na terça-feira, antes da tragédia acontecer. E quando ele chorava, ele dizia o quê? Ele falou assim, olha, se você não me quiser mais, eu vou te entender. Mas não arruma padrasto para criar a minha filha. É o que eu te peço, porque eu bem sei a desgraça que é conviver com padrasto. Ainda falou, e se eu estiver longe e souber que você arrumou padrasto para ela, eu venho e te tomo ela. Hoje você deve estar refletindo muito, né? Sobre os atos que ele cometeu, sobre tudo que você viveu com ele e tentando encontrar respostas. Sim. Você tem pensado sobre isso? Tenho bastante. E, tipo, uma decepção muito grande, Cabrinho. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Quando ele sofreu um acidente no pé, depois a gente foi pra igreja e Deus falou pra ele, sabe? Que tinha um plano na vida dele e que queria usar muito ele, né? Na presença do Senhor. E que pra isso, ia ser pra Deus mudar ele, pra ele mudar, ia ser necessário Deus tocar na estrutura dele. Mas eu não sei qual é essa estrutura, né? E Deus falou que quando todos não tivessem dando nada por ele mais, ele ia mostrar que Deus era Deus na vida dele. Você o considera uma pessoa religiosa?
Assim, eu considero que ele tem uma fé muito grande. Em que ele acredita exatamente? Deus, Jesus. A ele têm sido atribuídos cultos satânicos. Isso. Isso é verdadeiro? Não acredito. O que você sabe sobre isso? Não, nada. Não tem, cabrinho. Não tem. Igual eu relatei que quando ele estava com falta de emprego, né? Quando acontecia alguma coisa que entristecia o nosso coração, sabe? Sempre íamos orar, ele sempre teve fé em Deus. Fala-se de um livro que ele estaria levando na mochila? Você já ouviu falar disso, Eu acho né? que esse livro ele encontrou pela estrada, porque lá em casa não tinha livro. O único livro que tinha era a Bíblia, né? Não era de ter livro... Não era de ter livro satânico. E como é que você recebeu esses assassinatos atribuídos a ele? Fiquei em choque. Minha cabeça adormeceu, minhas mãos quis encolher, meu corpo todo adormeceu. Por que o Lázaro mata? Não só ele pode explicar. Qual é a sua resposta para isso? Ou qual a sua desconfiança, a sua suspeita? Não sei, muita tentação do inimigo, né? Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Então eu acho que é isso. Mas também, ao mesmo tempo, fica cômodo, né? Atribuir a forças malignas os atos que são dele. Uhum. Não é? Você não pensa assim? E ele dizia que estava preparado para a nova vida, ia fazer curso. Antes, quando ele era pequeno, ele dizia que o sonho dele era ser policial. Para você, nós, ele é não responsável por tudo isso, mas ele tem que assumir a responsabilidade dele? Sim. Porque como explicar para as vítimas que a responsabilidade não é dele, mas sim de possíveis entidades que teriam tomado a mente dele, né? Afinal de contas, quem cometeu os atos... Foi ele? Não, eu não teria como explicar para eles, né? Você acha que existe perdão para o Lázaro? Sim. Não tem aquele pecado que Deus não perdoa, né? Bento está Só passando... que assim, a família dos pessoal das vítimas, né? Não sei, aí é Deus e eles. Porque eu imagino a dor, entendeu? Se fosse comigo também, uma família minha, nossa, Deus me livre. Estaria revoltada, entendeu? Como eu tô chocada com o que aconteceu. Entendeu? Eu não tô aqui querendo fazer ele de vítima, jamais. Entendeu? Porque ele fez vítima. Então não tô aqui pra fazer ele de vítima. E também, né, não estamos aqui passando a mão na cabeça dele. Eu tô relatando uma pessoa que ele foi pra mim e pra minha filha. Para essas pessoas que não nos julguem, porque a família não tem nada a ver, não é responsável pelos atos dele. Ele sustentava a família? Sim. Nunca deixou faltar nada? Não. Era uma pessoa presente? Era. O marido? Sim. Pai? Sim. Tanto que às vezes quando ele estava sem emprego, a mãe dele sempre foi de ajudar. Ele pagava o aluguel dele, né? Já para quando ele trabalhasse, tivesse pelo menos dinheiro para comprar as coisas, né? Para dentro de casa, comida. E ele, quando não tinha emprego, ele saía era cedo para ir catar latinha na rua. Você estaria disposta a perdoá-lo e continuar vivendo com ele? Se ele for preso e ficar na prisão? Cumprir pena? Eu acho que não. Não, porque eu não quero mais passar o que eu passei com a polícia. Você foi agredida? Foi. Por quê? Tinha um policial, porque eles queriam que eu desse conta dele, sendo que eu não sabia onde ele estava. Aí o policial pegou, deu 3 ou 4 tapas no meu rosto. E aí quando ele foi pra... Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, Cabrinho. Entendeu? Eu acredito muito em Deus. E ele quebrou o rodo da minha tia e ia pra me bater com o cabo. E aí eu pensei comigo, eu falei, Senhor, eu não acho justo eu apanhar com esse cabo de vassoura. Porque o Senhor sabe que eu não sei onde está o Lázaro. Você diria à polícia? Diria. Diria? Diria. O negócio seu aqui agora é com nós. E agora você fala, a gente vai botar saco na sua cabeça, vamos te afogar na água, né? Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Eu entendi que foi uma pressão, né? Mas ele ainda falou, não gosto de criança. Você considera que você foi torturada?
Sim. Você tem consciência que se trata de uma denúncia grave essa? Sim. Isso é um abuso. Eles não podem bater na gente assim. Não dá para generalizar. Não. Porque os policiais civis que me atenderam na delegacia aqui foram maravilhosos. Sobre esse depoimento, procuramos a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que declarou: as diferentes polícias envolvidas no trabalho de captura de Lázaro Barbosa visam a segurança pública e operam dentro da legalidade. Qualquer notícia contrária será recebida e encaminhada para as respectivas corregedorias. Você acha que o Lázaro está tendo prazer em tudo isso, em ver todo mundo atrás dele, o noticiário totalmente falando sobre ele? Não, eu acho que ele tá tentando escapar. Não acho que ele tá gostando disso, eu acho que ele tá tentando ter um jeito de escapar. Só que se ele escapar, ele não vai ter mais vida, Cabrini, não tem como. Como é que ele pode ter tanta habilidade assim para escapar da polícia? Não sei. A família relata que ele já, desde a adolescência, que ele já fez isso, né? Fez isso o quê? De passar na mata, longe, fugindo, se escondendo da polícia. Mas digamos que ele veja aquilo que você está dizendo. O que você falaria para ele? O que foi que aconteceu nessa mente, né? Esse coração. Que era um marido tão bom e um pai também. O que aconteceu nessa mente, nesse coração? Que revolta foi que te levou a fazer isso? Peço que você se entregue. A sua filha te ama muito. Você sabe disso. Nos primeiros dias ela estava sentindo muito sua falta. Tava chamando o humor dela. O papai dela, acho que ela tava... Que ela é uma menina muito inteligente, acho que ela tava percebendo o que tava passando no jornal. E tava orando na cama, falando de Jesus. Não deixa papai fazer mal não, Jesus. Para terminar essa entrevista, Ellen, o que você gostaria que as pessoas soubessem? Que ele... Assim, eu gostaria que as pessoas soubessem, igual muitos estão falando, que eu era cúmplice, que eu sabia das coisas, que eu tinha que morrer, entendeu? Já vi vários relatos no Facebook. Então, assim, eu queria que as pessoas soubessem que a gente não era culpada. Ele foi uma pessoa pra gente dentro de casa e fora ele foi outra. Entendeu? E você não sabia de nada disso? Não tenho nada a ver, nem sabia, entendeu? Ellen, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.